Vamos lá então, a nossa aula de história. Abra o livro didático na página 3. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 5, né? História e cultura indígena. Na aula de arte da sexta-feira anterior, nós falamos um pouco sobre isso quando falamos de pinturas corporais, né? Nós entendemos que os índios ali tinham suas culturas, cada um representava as pinturas de acordo com as suas culturas, e a gente vai ver um pouco disso aqui neste capítulo também, combinado? Então abram aí, vamos então para a página 4 do livro didático de vocês. Aí tem um texto que fala sobre isso, né? Que antes da chegada dos portugueses aqui no nosso país, né, no Brasil, aqui já habitavam indígenas, aqui já viviam indígenas e viviam várias etnias, várias culturas. Quando os europeus chegavam, eles já residiam, já estavam aqui. Cada etnia tinha ali a sua maneira de viver, as pinturas corporais, as formas de se alimentar, as formas de conviver, a construção das casas. Então, cada cultura, cada etnia tinha sua cultura, tinha seus ensinamentos, né? E esses ensinamentos, eles eram passados de pai para filho, de vô para neto. Eles são passados dos antepassados para as futuras gerações, tá? E aí, você acha que na atualidade os indígenas de hoje, eles ainda vivem como viviam naquela época quando os europeus chegaram aqui no Brasil? Bom, poucas culturas ainda se mantêm lá nas suas etnias, lá fazendo somente o que eles faziam antes, né? Mas a maioria dos indígenas, eles prezam muito pela cultura deles, pelos ensinamentos que são passados pelos ancestrais. Eles prezam muito, eles amam muito tudo aquilo e eles procuram viver, ainda que minimamente, né, daquela forma. Eu sigo no Instagram uma indígena e eu acho muito bacana porque ela responde as perguntas dos internautas, né, das pessoas que perguntam para ela como vocês fazem para pentear o cabelo, como vocês fazem para passar creme. Isso já achei muito interessante. Perguntaram para ela, o cabelo dela é muito bonito, né, brilhoso. Perguntaram para ela, como que você faz? Que creme de cabelo você usa? Aí ela mostrou vários óleos naturais que ela usa no cabelo. Então ela não usa esses cremes de pote que a gente compra no mercado. Ela usa os óleos naturais, né, que eles extraem das frutas, que tá lá na mata. Eu achei muito interessante. E eu sigo ela no Instagram porque eu gosto de ver, né, essas coisas. Então, tem indígenas que ainda vivem lá, somente lá. Mas percebam, ainda ela que estava mostrando, né, como é que ela fazia para passar creme no cabelo, ela estava usando o quê? O celular. Então, ela já está vivendo de outra forma do que os índios de antigamente, não é verdade? Vamos lá então na seção de Gaia número 1. Vamos observar essas duas imagens. Aqui a gente observa uma figura, né? Tá escrito aí que ela é uma gravura sobre papel. Essa primeira aí, a número 1, Salvador, em 1624. Essa figura, ela retrata uma batalha que teve entre os holandeses e os portugueses nesse ano, 1624, tá? Percebam, o que a gente vê nessa imagem? A gente vê várias embarcações, correto? Deixa só o avião passar. A gente percebe várias embarcações, várias navios. A vegetação, a gente ainda vê muita vegetaçãozinha fechada. Ali no início do morro, a gente vê aquela vegetaçãozinha bem fechadinha. E somente lá em cima, lá no morro, que a gente tem algumas construções, não é? A figura número 2, né, tá aí em primeiro plano, farol de Santo Antônio, em Salvador, na Bahia. É o mesmo lugar, Salvador. Mas percebam, tem muitos edifícios altos, a vegetação em pouquíssimos lugares, não é? Então, houve aí uma mudança. Mas vamos falar mais sobre na página 6. Letra A. Após a conversa inicial e leitura das imagens, numere as alternativas como 1 e 2, conforme cada imagem. Então, a imagem que representa a cidade de Salvador na atualidade, nos dias de hoje, é a 1 ou a 2? E a imagem que representa a cidade de Salvador no passado, a 1 ou a 2? Anotem aí no quadradinho.
Explique sua resposta para a questão anterior. Então, se você diz assim, não, tia, A1 é a imagem da atualidade. É a 1 que é a da atualidade. Então, você vai falar a imagem da atualidade, porque eu vejo muitos carros, eu vejo prédios, eu vejo... Não, então é a 2. Então, você vai colocar qual que é a imagem que você colocou como sendo aí da atualidade e do passado e vai explicar por quê. Porque eu vejo muita vegetação, poucas casas, ou eu vejo muitos prédios. O farol ali é uma representação da nossa atualidade, porque é uma tecnologia bem mais atual do que o ano de 1624, tá bom? Então, anotem aí. Na número 2, é só para a gente falar sobre, né? Não precisa anotar. Em sua opinião, os indígenas do passado viviam em espaços semelhantes aos mostrados na imagem da cidade de Salvador? E aí, o que você acha? Eu acredito que sim, né? Se eles chegaram aqui e encontraram os indígenas aqui no Brasil, então era aquele aspecto que tinha Salvador. Eles viviam ali, inclusive lá naquele lugar tinha uma etnia chamada de Tapuia, exatamente naquele lugar. Tinha uma etnia chamada Tapuia. Então, os indígenas, sim, viviam ali naquele lugar. De acordo com as imagens, identifique as mudanças que ocorrem na cidade de Salvador. Então, fazendo um paralelo, um comparativo entre a imagem que representa o passado e a imagem que representa a atualidade, os dias de hoje. O que você percebe que ocorreu de mudança, né? O que aconteceu de diferente, que mudou entre uma e outra, tá? Número 4. A maioria das mudanças observadas são naturais ou resultados da interferência dos seres humanos na natureza? Justifique a sua resposta. Nós trabalhamos muito sobre elementos culturais e elementos naturais. Lembram? Elementos naturais são elementos que já estão presentes na natureza. Árvore, cachoeira, tudo isso que é natural, que é da natureza, são elementos naturais. E elementos culturais são todos que têm interferência humana. Casa, carro, prédio, tudo isso são elementos culturais. E aí, a partir da verificação dessas duas imagens, a gente percebe que as coisas que aconteceram de mudanças foram por conta da natureza ou da interação dos homens? Por que você acha que foi por conta dali dos homens mexerem, dos seres humanos mexerem ali na natureza, tá bom? Número 5. Marque com X as alternativas corretas. Então, a gente só vai assinalar as que estão corretas. As vilas ou cidades podem sofrer mudança com o passar do tempo? Você acha que o local que você mora, não sei, né? Pode ser que você seja novo aí nesse local. Mas se você for novo aí, pergunta ao papai, à mamãe, alguém, um adulto que possa te dizer. Esse local aí sofreu mudanças desde quando você foi morar aí? Quando você foi morar aí já era desse jeito? Não foi construída aí uma casa nova ou várias casas novas para quem mora em loteamento novo? Então, você acha que as cidades podem sofrer mudanças com o passar do tempo? Sim, né? Tudo muda na verdade. Depois de planejar, as cidades não sofrem nenhuma modificação? E eu dei o exemplo da cidade de Goiânia, né? Goiânia ela foi criada para ter ali 50 mil habitantes. O plano inicial de Goiânia era somente ali a Praça Cívica, né, o centro, ali perto do setor sul, Praça Cívica, a Avenida Araguaia, a Avenida Goiás, a Avenida Tocantins e a Avenida Paranaíba. E ali as casinhas ali próximos a esse local, setor sul e tal, próximos àquele local. Com o passar do tempo, foi chegando mais e mais pessoas para Goiânia e foi havendo a necessidade de aumentar a nossa capital. Com isso, mudou, né? A Goiânia se modificou. Então, as cidades não permanecem do mesmo jeito. Então, essa opção a gente não marca. Em relação ao passado, a organização do passado e o número de... Aliás, a organização do espaço e o número de habitantes na cidade de Salvador passaram por mudanças? O que vocês acham? Naquela primeira imagem lá, onde tem vários barcos e tal, tem a mesma quantidade de habitantes que tem na atualidade, onde tem vários prédios? Acho que não, né? Número 6.
O local onde você mora passou por transformações desde a fundação? Escreva exemplos de mudança. Então, como eu falei, pergunta aí para o adulto que mais perto de você que pode te dizer se esse local onde você mora hoje passou por mudanças desde quando você foi morar lá.